Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o conceito mais importante do Futebol Manager. Aquele que, quando eu entendi, mudou completamente a forma como eu jogo o Futebol Manager. E tudo começa com uma simples pergunta: o que o Futebol Manager realmente é e como você enxerga ele? Essa forma de ver o jogo que eu vou abordar nesse vídeo é a base e inspiração de todo esse canal. E por isso esse vídeo é muito necessário. Ainda mais agora que nós estamos diante, de uma nova era do Futebol Manager, e eu acredito que pode fazer bem enxergar o jogo da forma que eu vou mostrar aqui. Esse vídeo, então, ele é o meu manifesto, é também o meu convite a você, para você se inscrever nesse canal. Para quem já é inscrito, eu quero dizer que eu aprecio muito a sua audiência, e pelos comentários que eu recebo, de alto nível, eu consigo ver que vocês pensam futebol e pensam o Futebol Manager, e esse vídeo também é para vocês. Bora pro vídeo. Existem muitos porquês, para explicar por que alguém joga Futebol Manager. Alguns dizem que é pelas táticas, pela glória, pela descoberta de novos times, lugares, jogadores e outras infinitas possibilidades, E ele é, sem dúvida, um jogo de tática, de atributos, de jogadores, de instruções, de gerenciamento, de sorte, de azar, de aleatoriedade, de obviedade e de tantas outras coisas. Mas antes de tudo isso, é preciso enxergar que ele é um jogo de tomada de decisão. Algo que eu falo muito no canal, E hoje eu vou tentar colocar isso para fora, tá? Não existe uma maneira errada de se divertir. Mas o que eu percebo é que, independentemente do seu objetivo, muita gente acaba caindo numa armadilha. A de achar que o Futebol Manager é um quebra-cabeça, que se você resolve ele. E não uma experiência em que você vivencia. Muito da conversa em comunidades é dominada pelo meta do jogo. As táticas, os jogadores, as instruções que são mais apelonas no jogo. Isso reduz o FM a algo minúsculo, tirando toda a alma e o ponto principal: as decisões, as zonas cinzas de incertezas. Eu não estou aqui para dizer que a sua diversão ela é errada. Eu estou aqui para tentar argumentar que, se você se sente frustrado, se acha que o jogo às vezes é injusto, ou imprevisível, aleatório demais, talvez a solução não seja buscar controle, e sim abraçar a falta de controle. E se você ainda não joga o FM pensando e focando nas suas decisões, então você provavelmente não está jogando o FM com todo o seu potencial, e você pode estar mais observando ele acontecer e avançando. Quando você abre o FM, ele tem um grande problema, tá? Você tem uma ilusão do controle. Ele te dá funções, táticas, instruções, atributos, treinos, promessas de lógica, dados, métricas, um motor para simular partidas. Tem muita informação. E o jogador, acaba caindo num erro muito comum, de achar que tudo ali é previsível, mensurável e linear. Só que não é. E é exatamente por essa visão, por essa sensação de controle, que as pessoas se frustram com 2 chutes, 2 gols, meu time dominou e perdeu, minha tática parou de funcionar, esse jogador não fez o que eu pedi. Tudo isso é reflexo do quê? De o FM ser um ambiente de incerteza, onde você precisa conviver com isso e decidir o tempo todo. Como eu disse, quem tenta jogar o FM como tentar resolver um quebra-cabeça, com começo, meio e fim, vai sofrer, vai se frustrar, vai se decepcionar, vai abandonar o jogo. Quem aceita que FM é sobre mensurar e aceitar ou não riscos e tomar decisões sabendo que a incerteza e os riscos nunca serão exterminados e que você precisa conviver com eles e que jamais vai controlar o resultado de nada, evolui dentro do game e tem uma boa relação com ele. No FM, você nunca controla tudo. Você pode controlar o contexto e o ambiente, nunca o resultado. E quando eu falo resultado, não estou falando só do resultado da partida, mas de todas as ações que envolvem jogar o Futebol Manager. Você só controla como reage ao que o game te mostra. É isso que você controla. Uma outra armadilha do Futebol Manager é a busca pela resposta e pela certeza. E o jogo não é sobre isso. Ele é sobre incertezas e zonas cinzas. Pensa comigo, você monta uma tática, mas ela é apenas uma ideia inicial. Você escolhe uma mentalidade, mas ela só define risco. Você escala os jogadores, mas eles executam como pode
e não como você deseja. Você analisa estatísticas, mas elas contam uma história parcial, porque o contexto pode alterar tudo. Você analisa atributos de forma meticulosa, mas o campo que vai dizer sobre o desempenho. Você monta treinos, mas tem jogadores que não atingem o seu potencial máximo. Você tem uma promessa de muito talento, mas não quer dizer que ela vai chegar a se tornar um craque. Você oferece uma proposta para um jogador que quer vir para o seu clube, mas outro time atravessa na negociação e as coisas podem ter um desfecho diferente. O FM não vai entregar respostas, ele vai entregar sinais, padrões, probabilidades, e cabe a você interpretar ou ignorar tudo isso. Tudo no Futebol Manager é um convite para tomar decisões. E você não decide apenas antes do jogo começar, né? Falando diretamente da partida, né? Não só antes, quando você monta a sua tática, os seus treinos, você decide também durante a partida, no intervalo, nos 5 minutos difíceis, quando toma um gol, quando faz um gol, quando percebe um padrão estranho, quando o jogador está oscilando, quando o jogador toma um cartão amarelo, quando o adversário muda alguma coisa, o seu time perde ímpeto, ou você percebe um risco que não tinha visto. O Futebol Manager é um jogo de ajustes, de apostas, e apostas são decisões. Por isso que no vídeo sobre mentalidades, eu falei, mentalidade é controle de risco, e controle de risco é também tomada de decisão. Você que vai decidir quando você vai alterar a mentalidade durante um jogo, quando você vai correr mais risco, diminuir o risco, ou vai pressionar mais, ou vai respirar, ou vai descer uma linha, ou vai subir linhas de ataque, quando você vai assumir o protagonismo do jogo, ou quando você vai entregar esse protagonismo. A cada mudança você está decidindo algo sobre o andamento do jogo. E é isso que separa quem observa, reage e joga de quem assiste. E aí nós temos as estatísticas, né, que poderiam ser a certeza que nós buscamos, mas sozinha ela não explica absolutamente nada, ela só ilustra. O que dá sentido aos números é você decidir como interpretá-los, em qual contexto ele deve ser analisado, e isso não é fácil. Por exemplo, 65% de posse de bola pode ser domínio ou pode ser uma posse estéril e sem propósito. 20, 40 finalizações podem ser volume de jogo, ou podem ser desespero e falta de qualidade. Seu atacante pode estar mal no jogo, ou apenas mal acompanhado, ou algum contexto que não o favoreça. As estatísticas são ferramentas de decisão e não verdades absolutas. Números não decidem, números provocam decisões. A estatística não é a resposta, ela é a pergunta. O porquê por trás do número é o seu trabalho descobrir. E é o mais difícil. E no Futebol Manager existe sempre a decisão do jogador. O jogo calcula decisões com dezenas de fatores. Atributo, contexto, moral, posição, pressão, cansaço, e todos eles mudam lance a lance. São muitas camadas e camadas que eu nem conheço. Você não controla o jogador e muito menos o resultado de cada coisa. Você orienta, mas o jogador executa dentro das capacidades que ele tem. Você apenas controla o ambiente no qual ele decide. E sua função no FM é ser o gestor desse ambiente, é ajustar risco, parcerias, funções, mexer em transições, altura de linha, cobertura, pressão. Cada ajuste é uma tomada de decisão. E ganhar no FM pode ser visto como uma consequência. Decidir bem é o caminho. Muitas vezes você decide mal, joga mal e ganha o jogo. E em outras, você decide bem, organiza o time, cria boas chances e perde o jogo. Porque no FM, assim como no futebol da vida real, boa decisão, fazer as coisas certas, não é garantia de bom resultado. A única coisa que você quer fazer é repetir boas decisões. Bom, vocês podem ter percebido, né, que ao longo desse vídeo eu estou me escorando num roteiro. Não foi à toa que eu fiz um roteiro, porque esse assunto é muito grande, né, muito amplo, e eu não queria ficar muito repetitivo ou saindo do tema. Mas agora, né, eu vou deixar o roteiro um pouco de lado, porque eu quero falar como a gente pode jogar o FM com esse foco total na tomada de decisão, que é o que eu tenho feito há um bom tempo, e, cara, mudou completamente, né, a maneira como eu jogo, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu vou dizer primeiro que você pode parar de fazer algumas coisas, alguns comportamentos, alguns maus hábitos, né? Que é, por exemplo, buscar a tática perfeita e imutável, né? Entender que isso não existe. Você pode também parar de querer controlar tudo. E quando eu falo controlar tudo, é com relação aos resultados das suas ações dentro do jogo, tá? Nem tudo você vai conseguir
controlar. Parar, por exemplo, de culpar o jogo por uma variação natural. Achar que as estatísticas elas são uma sentença e uma verdade absoluta, e como eu disse ao longo desse vídeo, ela é o que provoca perguntas, né? Parar de jogar também com a mentalidade fixa. Porque a mentalidade é o controle de risco e ela é exigida ao longo do jogo. Se você está vendo, né, sinais dentro do campo que as coisas não estão indo a seu favor, você deveria trocar a mentalidade. E durante a partida acontece alternâncias de momentos, né? Dá para você perceber isso, né, na maioria das vezes e não em todas as vezes, mas você percebe. E não só isso, na troca da mentalidade você pode diminuir a sua intensidade. Você pode estar ganhando por 4-0, 3-0, 2-0 e entender que aquele momento do ano, né, você precisa deixar os jogadores mais frescos. Então, trocar uma mentalidade para uma de baixo risco, se você está jogando com uma de alto risco, também vai diminuir a sua intensidade e os seus jogadores vão descansar mais. Então, às vezes, não é nem uma questão de reagir à partida, é uma questão de você pensar nos próximos confrontos, e isso é o que um técnico também faz, né, na vida real. Então, você tem que parar de ignorar os sinais que o campo te dá a todo tempo. E, com certeza, não procurar o meta do jogo, né? Ele deve existir, ele existe, mas talvez ele é menor do que o que as pessoas imaginam. Você não pode ter crenças definitivas, e isso é difícil, não é fácil, porque nós vemos futebol desde criança. Então a gente acha que sabe absolutamente tudo, que as nossas crenças são muito verdadeiras, né? Tanto é que não se discute futebol, política e religião, porque são crenças muito enraizadas e que é difícil a gente admitir que elas não são totalmente certas. Então você passa a olhar agora, né, para o jogo, sabendo que tudo que você sabe, as suas convicções, elas não são certezas absolutas. Elas podem estar numa margem muito alta de estarem certas, mas elas não são certezas absolutas. E essa incerteza que você coloca na sua crença, ela vai fazer com que você acredite que você pode decidir de outras formas, tá? Que você pode tomar caminhos diferentes. E eu vou tentar dar um exemplo de como isso me afetou muito jogando o Futebol Manager, num exemplo da partida, tá? Vamos focar numa partida do Futebol Manager. Mas isso vale para tudo dentro do jogo. Você monta uma tática perfeita. Ela tem todos os movimentos, os jogadores estão dispostos da melhor forma possível, você vai atacar, a sua tática tem intensidade, ela tem linha alta, ela vai fazer o quê? Ela vai dominar o adversário. Mas quando você vai para o jogo, você não tem a certeza que isso vai acontecer, que a sua ideia tática ela vai se cumprir. Você não importa o adversário que você vai enfrentar. Você tomou essa decisão de ir para o jogo e vai enfrentar um adversário forte ou fraco. E quando começa o jogo, como você não tem a certeza, o 100% que a sua ideia vai funcionar, o que você vai ficar atento? Se a sua ideia de jogo está funcionando. Porque se ela não funcionar, você vai tomar caminhos diferentes. Você já sabe o que você pretende, sabe que aquilo pode não dar certo, porque é assim que as coisas funcionam, nem tudo vai dar certo, e você vai ver o jogo com outros olhos, porque você vai estar procurando se a sua tática ela vai funcionar da maneira que você imaginava. A partir do momento que não funcionou, você vai começar a procurar soluções. Você pode procurar perguntas dos números, como por exemplo, estou tendo posse, estou retomando a bola como deveria, estou acertando muitos passes, estou conseguindo chutar a gol, tudo passa a ser uma pergunta, e se o seu estilo estiver funcionando, você vai deixar ele correr. Mas se ele não funcionar como você imaginava, você não vai ter receio de alterar, porque você sabe que aquele mundo perfeito que você montou não está dando certo mais. E aí também você vai parar de tentar ser lógico, tá? Porque futebol e o Futebol Manager não tem nada de lógico. Você não precisa evitar ser contraditório ou não ser conflitante. Eu vejo muito isso também, uma preocupação em não ser conflitante. Você não vai ter mais essas preocupações para que as coisas pareçam ter lógica. Na verdade, o que você vai fazer é ler padrões, ajustar risco, revisar suas ideias e crenças, vai corrigir possíveis erros, vai perceber momentos chaves, vai tentar entender por que algo não funcionou ou funcionou. Você vai tentar contextualizar as coisas.
Porque isso de não ser conflitante, o que ele pode ocasionar, né? Vou dar um exemplo bem raso aqui, tá? Eu jogo, por exemplo, com um avançado referência, né? Na área. E aí eu penso, né? Eu vou antecipar cruzamentos, eu não vou levar a bola até a área, né? Eu vou tentar jogar um jogo de cruzamentos, porque eu tenho um grandalhão lá na frente, né? E eu vou tentar tirar partido disso. Isso é uma maneira de enxergar e é uma boa forma de o seu centroavante se impor. Mas você pode também levar a bola até a área, mesmo com um cara grandalhão e ruim, porque ele também pode fazer gols dessa forma. Ele não vai fazer gol só de jogada aérea. Ou, por exemplo, vou jogar no contra-ataque e vou levar a bola até a área. Muita gente não faz isso, mas isso não tem problema nenhum. É conflitante dentro da sua cabeça, mas o contra-ataque é um momento de transição. Se você quer contra-atacar na hora que você retoma a bola, é só na transição que você precisa contra-atacar. O levar a bola até a área vai ser no momento em que o contra-ataque não sair e a sua equipe vai fazer o estilo dela em posse de bola. Então, veja como isso acaba te limitando, porque você pensa, né, que um cenário é perfeito e o outro não é. E, na verdade, não é assim que as coisas funcionam. Tem momentos para os dois cenários e vai acontecer gols das duas formas. Agora, o contexto que você vai usar é o que é muito mais importante. Então, certamente, o que você precisa fazer para jogar com esse foco na tomada de decisão é tentar controlar riscos. Porque como nada é 0 ou 100%, tudo é uma zona de incerteza, você vai conviver com isso. E aí você vai conviver ajustando o risco, mais ou menos. Ou aceitar os riscos. Saber que aquela ação que você está tomando é de um risco maior, mas você ainda assim quer tomar. E sabendo que isso pode te custar alguma coisa, porque você está correndo um risco alto. E aí quando você joga, né, tentando controlar risco e aceitando ou não ele, o foco não é ganhar mais partidas. O foco é tomar melhores decisões. Isso inevitavelmente vai fazer você jogar melhor e vencer partidas no longo prazo. E não só isso, você vai conseguir trafegar melhor em diversos aspectos do game. Dá para dizer que o Football Manager não é a lógica perfeita. Ele é sobre viver a experiência e interpretar o caos e escolher o próximo passo que você vai tomar. Se você não fizer isso, você pode não estar tendo experiência alguma. Você apenas avança para jogos e para outro jogo e para outro jogo. E você pode até pensar assim, claro que o FM tem lógica, ele é um jogo, ele é um game, ele tem que ter lógica. É verdade, eu posso concordar com isso. Mas o que eu quero dizer é que ele não tem a certeza, ele não segue uma lógica fixa e universal. Muito pelo contrário, ela não é linear, não é uma lógica linear. E você pode usar a lógica para tentar reduzir a incerteza, para tentar controlar o risco, mas não para dominar o jogo. Para mim não resta nenhuma dúvida, tá? O Football Manager, ele é um jogo, você precisa enxergar ele como um jogo de tomada de decisão, porque quem foca na decisão vai passar a decidir melhor, e isso melhora tudo com relação à experiência com o jogo. A leitura, o desempenho, você passa a aprender a questionar e certamente consegue muita diversão. É divertido. E aí, como eu disse, esse vídeo aqui é um vídeo base para o canal, vamos dizer assim. E se você gosta desse tipo de abordagem, de olhar para o FM de uma forma consciente, de tentar pensar o jogo, contextualizar, saber que nada ali é certeza, que está cheio de probabilidades grandes e pequenas e que você pode ter sucesso em qualquer uma delas, sem buscar lógica em tudo, entendendo que o futebol é caótico, você está no lugar certo. Porque essa é a forma que eu aprendi a jogar Football Manager. E quando eu falo aprendi, não é desde que eu abri o jogo, é depois de muitos anos jogando o game. É como eu falei, as crenças são muito enraizadas e você precisa querer jogar dessa forma para conseguir isso. Porque é natural que a gente jogue algo durante muito tempo e acredite que já domina tudo daquilo ali, que não tem mais nada para te surpreender e nada para você melhorar. E tem gente que tem uma boa relação com o game dessa forma, tá? E não tem problema nenhum. Mas eu percebo que tem muitas pessoas que não têm essa boa relação. E por isso, né, muitos ruídos, reclamações que para mim não tem muito fundamento. Quando você passa a enxergar o jogo
dessa forma que eu coloquei nesse vídeo. E eu demorei a perceber isso, e quando eu criei esse canal eu não sabia exatamente, né, para onde eu queria ir, e agora eu acredito que eu sei, e não à toa eu coloquei isso no banner do canal, porque para mim isso resume o que é o jogo para mim, tá? Aqui a incerteza vira história e decisões constroem minha jornada. Esse é o foco para mim, é assim que eu enxergo o Futebol Manager. E esse start, né, isso tudo veio de um livro que eu li, que eu já falei no canal. Eu vou deixar na tela final e vou deixar também na descrição o link desse livro, que mudou completamente o meu jogo. E o vídeo desse livro eu lancei há quase um ano atrás, e agora esse vídeo aqui, ele casa perfeitamente com esse livro. Então a minha evolução ela veio acontecendo para tentar enxergar o jogo dessa forma. É como se esse livro fosse o primeiro capítulo desse vídeo aqui, então por isso que eu vou te convidar a ver esse vídeo. Olha, se você está vendo esse vídeo até agora, eu te agradeço muito. E se você quiser compartilhar a sua visão, a sua opinião sobre esse tema, que ele é enorme, como eu já falei, você comenta aí embaixo, porque eu quero saber também sobre o que você pensa disso. Um abraço e até a próxima.